Riscos relacionados ao trabalho com eletricidade. Além do choque elétrico, existem outros riscos aí que envolvem o trabalho com eletricidade, que são os riscos indiretos. Muitas vezes o trabalhador que opera com eletricidade, ele fica sujeito a situações onde ele precisa trabalhar a um nível acima do solo. Então, o trabalho em altura é um dos riscos relacionados ao trabalho com eletricidade. É considerado trabalho em altura qualquer atividade realizada a um nível 2 metros acima do nível tomado como referência, do nível do solo. Tá? Para a realização de atividades em altura, o trabalhador ele deve possuir um atestado de saúde ocupacional que permita que ele realize esse tipo de trabalho. Ele deve estar em perfeitas condições físicas e psicológicas e ainda ser orientado a respeito dos riscos envolvidos nesse tipo de atividade. Os equipamentos utilizados em trabalho em altura são o cinturão de segurança do tipo paraquedista, mostrado aqui, os talabartes ajustáveis, que são esse equipamento que se prende o cinto à linha de vida, e o dispositivo trava-quedas acoplado à linha de vida. No caso de um desequilíbrio, esse equipamento ele dá uma sustentação ao trabalhador. Tão importante quanto os equipamentos é o sistema de ancoragem, onde se prende a linha de vida para que ela possa dar o suporte para o trabalhador no caso de um desequilíbrio, evitando assim a queda. Tá? Esse sistema de ancoragem deve ser sólido, deve ser escolhido um ponto de apoio capaz de suportar o peso dos trabalhadores envolvidos. Outros meios para se trabalhar com altura é utilizando escadas, né? As escadas elas não devem ser apoiadas em superfícies de vidro, nem portas ou locais móveis ou escorregadios, para evitar um possível deslizamento dessa escada. Tá? Essa escada ela deve ser apoiada em uma base sólida, né, e mantendo os pés, né, a parte inferior dessa escada nivelada. Tá? A escada ela deve ser guardada em abrigos fora da exposição do sol e sem umidade, para evitar um desgaste. Quando se trabalha com escadas, não se deve subir ou descer nessas escadas movimentando cargas muito volumosas que possam vir a causar um desequilíbrio no trabalhador. A região embaixo da escada, ao redor da escada, ela deve ser isolada, e o trabalhador ele deve sempre manter os pés sobre os degraus da escada. A escada ela deve ser amarrada no seu topo, evitando que ela possa deslizar lateralmente, causando assim uma possível queda do trabalhador. Um outro equipamento também utilizado em trabalhos com altura são os andaimes, que devem ser construídos em assoalhos fixos, né, e estaiados. Eles devem ser amarrados a estruturas sólidas para evitar também uma possível movimentação que venha a desequilibrar o trabalhador. O uso do andaime não descarta a necessidade do uso dos equipamentos de trabalho em altura. Então, mesmo operando com o andaime, o trabalhador ele deve utilizar o cinto de segurança, os talabartes e o dispositivo trava-quedas. Deve-se também isolar a área ao redor do andaime. Não se deve utilizar equipamentos que não sejam destinados à amarração para fazer a fixação desses andaimes, por exemplo, arames. E esses andaimes, as laterais devem ser construídas na vertical, mantendo assim a base do andaime
perfeitamente alinhada com a horizontal, mesmo que o solo onde ele esteja sendo montado não seja um solo plano. Um outro risco relacionado ao trabalho com eletricidade é o desenvolvimento de atividades em ambientes confinados. São considerados ambientes confinados qualquer ambiente que não tenha sido projetado para a ocupação humana em tempo integral. Podemos citar como exemplos aí, dutos de ventilação, redes de esgoto, tonéis, containers, cisternas, vasos, poços de inspeção, enfim, qualquer local onde haja algum tipo de limitação das necessidades básicas de sobrevivência. Tá? Esses ambientes eles podem possuir uma deficiência de oxigênio, por exemplo, menos de 19,5% ou excesso de oxigênio. A configuração interna ela pode causar asfixia ou claustrofobia, ou pode ainda haver algum tipo de contaminante tóxico ou inflamável, e tudo isso aí faz com que esse ambiente seja classificado como um ambiente confinado. Para se trabalhar em ambientes classificados como ambientes confinados, deve haver um procedimento de acesso para esse ambiente, onde se identifica e avalia os possíveis riscos de se operar nesse espaço confinado. Os trabalhadores que operarão nesse ambiente eles receberão treinamento específico por parte do empregador, e todo o processo realizado ele deve ser documentado pelos trabalhadores. É bom sempre manter um plano de emergência para o caso de algum acidente, né? Utilizar equipamentos que possam fazer a detecção de gases ou ausência ou excesso de oxigênio, e realizar a avaliação da atmosfera para se detectar aí possíveis vapores inflamáveis, tóxicos e a própria concentração do oxigênio. É recomendado que se trabalhe em pelo menos 2 operadores em ambientes confinados e que sempre haja uma comunicação em intervalos de tempo entre esses trabalhadores, para que caso o trabalhador que esteja operando no ambiente confinado ele venha a perder a consciência, a não resposta ao chamado já implica em uma incorrência de acidente, fazendo com que o outro operador que esteja fora do ambiente confinado tome as providências cabíveis. Outro risco relacionado ao trabalho com eletricidade é se operar em áreas classificadas. Áreas classificadas são áreas na qual a probabilidade de presença de uma atmosfera explosiva é tal que ela exija algumas precauções para se operar. Tá? Nesses ambientes pode haver combustível, uma mistura de combustível e comburente, causando assim uma explosão. Essa mistura, esses combustíveis, eles podem estar na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, enfim. Desde que haja combustível comburente, uma simples ignição, uma fagulha já é suficiente para causar uma explosão. Outro risco relacionado a trabalhos com eletricidade é o ataque de animais peçonhentos ou animais domésticos. Muitas vezes o trabalhador ele fica sujeito a situações onde ele tem que acessar áreas de difícil acesso, por exemplo, forro de residências, porões, depósitos, que são ambientes propícios aí para o desenvolvimento e para a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas, cobras. Então, esse tipo de o ataque desses animais ele acaba sendo relacionado aí com um trabalho, com um risco relacionado ao trabalho com eletricidade.
assim como o ataque de animais domésticos também. Às vezes o trabalhador ele vem a fazer uma manutenção em um sítio, em alguma residência de grande porte, onde o indivíduo possui animais aí para ajudar, auxiliar na segurança, um cachorro, por exemplo. Então, o trabalhador de eletricidade ele acaba ficando sujeito também a um ataque desse tipo, né? Ambientes úmidos também estão relacionados aí a riscos, né, para quem trabalha com eletricidade. O excesso de umidade, sabe-se que melhora as condições de condução de eletricidade. Muitas vezes uma fuga de corrente em algum equipamento que esteja instalado num ambiente úmido, ela pode vir a causar um choque, né, ou aumentar as condições de riscos de um choque com eletricidade. Outros riscos relacionados aí são classificados como influência externa. Podemos citar aí altas temperaturas ambientes, condições climáticas. Muitas vezes o trabalhador ele tem que se sujeitar às condições climáticas ruins para a realização das atividades, presença de água e solicitações mecânicas. Muitas vezes se vai trabalhar com auxílio de pessoas que não têm uma qualificação suficiente para se trabalhar com a eletricidade. O indivíduo recebeu apenas um treinamento, não é capacitado nem habilitado, e outras situações aí que reforçam ou prejudicam aí a resistência à passagem da corrente elétrica pelo corpo, também são relacionados ao trabalho com a eletricidade.